This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Lucas. Olá, ouvintes. Eu venho contar aqui meus relatos, né, com o sobrenatural e um relato da minha mãe. A minha mãe não é mais viva, mas eu acredito que ela esteja num plano espiritual muito bom. Foi uma pessoa muito boa, né? Durante a vida dela toda, uma mulher muito forte, guerreira. Bem, eu vou começar pelo da minha mãe, porque ela sempre contava essas histórias pra gente. Ela morava no sertão do Ceará, né, onde ela nasceu, e viveu lá até os 15 anos dela. Depois ela teve uma oportunidade e veio para a cidade grande, né? E a minha mãe contava que lá a vida era muito simples, mas eles brincavam, as crianças brincavam em rio, nadavam em tudo, né? E ela ia toda tarde num rio que tinha, brincar lá com o irmão dela e tomar banho. Ela tinha mais ou menos uns 10 anos. E nessas brincadeiras ela foi buscar o vestido dela, né? Que estava assim jogado, ela foi se vestir e encontrou um vizinho dela que ficou brincando, ficou na frente dela, oscilando para lá e para cá, não deixando ela passar, não deixando ela pegar o vestido. E aquilo foi dando uma raiva nela, que ela ficou irritadíssima e foi embora, pegou a roupa dela, pediu para ele parar, mas ele não parou, ficava rindo e fazendo isso, e foi embora. Ela não contou para a mãe dela não, né? Porque ela ficou com medo de contar e falar que fez malcriação, né? Vamos dizer assim, pro moço, e a mãe brigasse com ela por dizer que é falta de educação, alguma coisa assim. Ela guardou. No outro dia, mesma coisa. Ela brincando lá com o irmão dela, quando ela foi pegar a roupa dela, que ela estava se vestindo, o homem aparecia e ficava nesse pra lá e pra cá, pra não deixar ela passar, corria atrás dela. Aí nesse dia ela não deixou passar, ela virou pra mãe dela e falou: "Poxa, mãe, olha, o seu José, caramba, não me deixa em paz. Eu e meu irmão, a gente tá brincando e ele fica lá, não deixa eu passar, fica puxando meu cabelo, fica correndo atrás de mim. Gente, que homem insuportável." A mãe dela olhou pra ela, fechou uma cara, ficou bem séria e falou assim: "Você tá ficando maluca?" Ela falou: "Não. Você tá ficando maluca assim, para de mentir, deixa de ser mentirosa." Deu uma surra nela e falou: "O seu José tem 15 dias que ele já morreu. E ele morreu na beira do rio. Então para de ficar mentindo." E deu uma bronca na minha mãe. Daquele dia em diante, minha mãe nunca mais foi pro rio e tomou pavor, assim. Quando ela contava essa história pra gente, ela falava que lembrava nitidamente do homem lá brincando com ela, indo para um lado e pro outro, e ela lembrava disso assim sempre. Ela nem gostava muito de contar, que ela ficava com isso na cabeça. A outra história é minha, né? É meu relato. Eu trabalhei numa igreja durante uns 15 anos. Eu trabalhava num departamento da igreja católica, que é como se fosse um
um suporte para os padres, né? Lá acontecia, era um prédio de 3 andares, e lá acontecia reuniões, tinham salões, tinha uma capela, né, com o Santíssimo, tinha a parte de baixo, que é onde eu ficava, na secretaria. No segundo andar era a capela e o Santíssimo, e no terceiro andar era um espaço grande, como se fosse uma varanda, alguma coisa assim. No segundo andar tinha os banheiros, e lá nos fundos do segundo andar tinha a cozinha, tinha mais um banheiro onde a gente fazia até nossas refeições lá. E eu ficava nesse prédio praticamente sozinha. Os padres iam lá, compravam alguma coisa, pagavam alguma coisa, mas eu ficava bem sozinha. Só quando tinha mesmo as reuniões, que aí ficava cheio, os padres se reuniam lá e tudo, e algum bispo, né, arcebispo, alguma coisa assim, que aí tinha esse dia que ficava cheio. Mas geralmente era eu sozinha, e 2 vezes por semana ia uma moça que fazia limpeza. E a gente almoçava juntas e tal. Só que, de uns tempos que começaram a surgir, portas batendo, vultos na escada. Mas esse dia foi, assim, para mim, muito específico. Geralmente as pessoas que quando viam, porque esse prédio ficava no terreno de uma igreja. E tinha um dia específico que a igreja ficava fechada, que era folga, tipo assim. E aí as pessoas que sabiam que existia essa capela, elas subiam e rezavam. Muitas vezes eu via as pessoas subindo, outras vezes quando eu estava fechando a secretaria, que eu ia subir, as pessoas estavam descendo. E para eu almoçar, eu fechava o prédio. Tinha que fechar o prédio e subir, porque não podia deixar o prédio aberto, podia entrar qualquer pessoa, né? Aconteceu alguma coisa. Nesse dia, eu tranquei, né? Deu o horário do almoço, eu fechei a secretaria, eu tranquei a entrada do prédio e subi as escadas. E quando eu fui passar para o Santíssimo, eu vi uma pessoa sentada com uma blusa branca, rezando. Eu não vi rosto, eu só vi uma parte do ombro da pessoa e vi que essa pessoa estava sentada. Quando eu passei, que vi, que eu fui até o final do corredor, eu falei, não acredito. Gente, a pessoa entra, não pede nem permissão, nem fala nada e fica lá dentro do Santíssimo. Meu Deus do céu, vou ter que voltar para pedir para ela sair, porque eu não vou ficar com essa pessoa aqui. E foi o que eu fiz. Eu voltei do corredor, era um corredor bem comprido, então eu vim andando devagar. E essa capela, ela ficava em frente a um salão. Uma sala bem grande mesmo, de reuniões, que tinha cadeiras e tudo. Então eu me aproximei da capela e quando eu olhei eu não vi ninguém. Aí eu falei, não acredito que nesse meio tempo a pessoa desceu e tá lá embaixo me esperando. Ai, não acredito mesmo. Fui com muita raiva. Descendo, né, já para falar para a pessoa assim, poxa, quando for assim, você avisa quando você for rezar, porque senão eu não posso deixar você aqui comigo, né? Eu ia explicar para a pessoa. Olha, quando eu desci, que eu olhei o vão, que eu olhei a porta, não tinha ninguém. Eu ainda na minha inocência falei assim, gente, será que essa pessoa foi lá para trás? Mas ela tinha que ter passado por mim, não pode ser. Ainda teimosa, subi tudo de novo e fui lá no banheiro, fui no salão, fui ver. E aí eu vi que não tinha ninguém. Olha, minhas pernas tremiam. Eu não tive mais vontade de almoçar. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi sair do prédio, ficar sentada lá fora e esperar dar o horário depois do almoço, acabar o intervalo, para eu poder voltar e abrir tudo de novo, que eu ia me sentir mais segura. Eu até hoje não sei. O que eu fiquei sabendo, que depois eu fui investigar desse prédio, é que como não tinha capela na região, então as pessoas faziam os velórios nesse prédio. E eu comecei a ficar mais assustada ainda.
Eu falava pro padre, né? Ai, padre, faz uma oração, uma coisa, mas o padre ficava rindo da minha cara e falava que não existia isso. Enfim, esse foi um dos meus relatos. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, pessoal do Relatos do Além. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu sou uma grande fã desse podcast. Eu assisto vários enquanto eu trabalho, principalmente por ser uma pessoa que sempre passou por muitas situações, então ver que outras pessoas também passam é muito interessante. Até porque eu tive uma infância muito conturbada. Até hoje eu vejo, sinto e ouço muitas coisas. Mas na minha infância, acho que me marcou mais até por eu ser criança e não entender muito bem do que se tratava. Eu sempre fui uma pessoa muito mais do visual, então eu sempre vi muitas coisas desde muito, muito nova. E até hoje também eu vejo mais, porém com menos intensidade do que eu via quando eu era criança. Eu tenho inúmeros relatos, mas eu vou contar um que já vai ficar bem extenso, que aconteceu quando eu tinha cerca de 12, 13 anos. Bom, então, para contextualizar, eu morava com a minha irmã, com meu pai e a minha mãe. A minha irmã, ela é um ano mais nova que eu. Na época, eu tinha 13, 14, ela era um ano mais nova. E a minha mãe, ela teve que parar de trabalhar para cuidar da minha avó, que adoeceu com açúcar no sangue, diabetes. Então, ela cuidava dela todos os dias. A gente não morava junto, mas 2 vezes por dia ela ia na casa dela. Tinha que aplicar insulina, injeção na barriga. Então, ela que fazia as suas aplicações. Paralelo a isso, meu pai, ele tinha um amigo que veio do Rio para trabalhar com ele, da cidade que eu morava. E o meu pai, ele ficou muito próximo desse cara. Então, esse cara começou a frequentar a minha casa. Ele almoçava, jantava, sempre estava por lá. E nesse dia em específico, a minha mãe foi na casa da minha avó aplicar insulina, né, nela. E meu pai estava em casa de folga e meu pai levou ela. Então, eu e a minha irmã, a gente ficou sozinha. Sempre que a minha mãe saía, a gente ficava sozinha, ela sempre dizia pra gente abaixar o volume da TV se ouvir alguém chamando e não abrir a porta. Não importa quem seja, não abrir a porta, fingir que não tinha ninguém em casa. Até porque a gente morava em um sítio. Não era bem um sítio, mas é como se fosse um sítio. Era uma casa que era de ser num caminho toda a vida e a casa ficava lá no final. E por não morar próximo de ninguém, era um lugar perigoso, né? E nós éramos 2 meninas, crianças, então a orientação era não abre a porta para ninguém. E a gente sempre fazia dessa forma. Então a minha mãe saiu, meu pai levou ela, eu e a minha irmã ficamos. A gente estava assistindo, eu até lembro, a gente estava vendo Pica-Pau. E a gente tinha um Rottweiler que ficava no quintal. E a gente ouviu que o cachorro começou a latir muito. E aí a gente ouviu esse amigo da minha mãe chamando a minha mãe. O nome da minha mãe é Lia. E ele ficou chamando Olia, Olia. E aí, a gente, né, mesmo sendo uma pessoa que frequentava a minha casa, que era amigo do meu pai, a gente não ia abrir a porta. E assim a gente fez. A gente abaixou o volume da TV e não abriu a porta. Continuou chamando umas 5, 6 vezes. A gente ficou quieto. O cachorro tava latindo muito. Tava muito agitado. Tava pra ouvir ele rosnando, latindo. E aí, tudo bem. Só que a gente começou a ficar muito assustada, porque a gente ouviu ele dando a volta na casa, o barulho assim de pé dando a volta na casa. Ficou toda arrepiada só de lembrar. E aí a gente ficou muito assustada, porque a gente pensou, poxa, por que ele tá dando a volta na casa se não tem ninguém em casa? A gente não respondeu. Então a gente começou a ficar com muito medo. E até então, a gente tinha certeza que era o amigo do meu pai, que se chamava Júlio. E a gente pensando, por que ele tá dando a volta, não sei o quê. E aí a gente começou a ficar com muito medo. Nisso, eu e a minha irmã, a gente pegou e foi pro quarto da minha mãe e se trancou. O quarto da minha mãe, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele ficava... Nessa casa a gente tinha 2 cozinhas, uma menor e uma grandona. O quarto da minha mãe, ele tinha uma janela que dava para essa cozinha maior e
em frente à janela da minha mãe, nessa cozinha maior, tinha uma outra janela que dava pra ver do lado de fora. E nisso a gente viu nitidamente a sombra de um homem passando. E aí a gente começou a chorar, porque a gente pensou, cara, ele tá dando a volta na casa e ele vai entrar aqui. E o que que ele vai fazer com a gente? E nisso eu liguei pra minha mãe na mesma hora e falei, mãe, chorando, né, com muito medo, eu e a minha irmã, a gente falou, mãe, o Júlio tá aqui, ele tá dando a volta na casa, a gente não atendeu e ele tá dando a volta, eu acho que ele quer invadir. E a minha mãe desligou e falou, não, tô indo agora. E era tipo uns 5 minutos de carro, da casa da minha avó até onde a gente morava. E nisso, ficou pior. Ele deu a volta na casa inteira e chegou até o quarto do meu irmão. O quarto do meu irmão dava pro meu quarto e o meu quarto dava pra sala. E aí, chegando na sala, você chegava no quarto da minha mãe. Não sei se vai ser fácil visualizar. Enfim, a gente ouviu ele socando a janela. E socava muito a janela. E a gente pensou, cara, a qualquer momento ele vai invadir. E nisso a gente tava... Nossa, eu lembro a gente sentada no chão, assim, quase entrando embaixo da cama, abraçada, morrendo de medo. Ele começou a socar muito a janela e era um barulho muito alto. E nisso a gente ouviu a janela, tipo, estourando, como se ele tivesse dado um soco muito forte, a janela abriu. E a gente ouviu o barulho do pé pulando, tipo, pá, tipo, pulei, sabe, o barulho do pé batendo no chão. Aí a gente pensou, cara, agora só falta ele abrir o quarto do meu irmão. O quarto do meu irmão, nessa época, ele devia ter uns 25 anos, 26. E o quarto dele era trancado com inúmeras coisas. Era a fechadura, era uma corrente e cadeado. Porque eu e a minha irmã, a gente tinha mania de invadir o quarto dele quando ele não tava pra jogar videogame e ele não gostava. Então ele trancava o quarto dele inteiro. E aí a gente pensou, beleza, agora ele só falta ele arrombar aquela porta e aí ele vai encontrar a gente. E aí a gente ouviu ele socando muito a porta. E tava socando muito, um barulho muito alto. E sabe, pá, pá, tipo, batendo, a corrente fazendo barulho como se fosse arrebentar a qualquer momento. E aí, nesse exato segundo, o carro do meu pai chegou. E a gente ouviu o barulho do carro. E no mesmo momento que a gente ouviu o barulho do carro, o barulho passou. A minha mãe entrou dentro de casa correndo. Eu e a minha irmã, a gente estava abraçada, deitada no chão do quarto, chorando. A minha mãe chegou, não tinha nada, não tinha arrombamento, não tinha sinal de ninguém. O cachorro ainda estava latindo muito, mas não tinha nada, foi arrombado. Só que o barulho foi muito nítido, assim. E aí depois, meu pai sempre foi muito incrédulo, ele achou que a gente estava vendo coisas, enfim. A minha mãe sempre acreditou muito nessas coisas, então ela ficou muito preocupada. E eu lembro que eu e minha irmã, a gente ficou dias sem conseguir dormir direito, pensando nisso, porque foi muito bizarro. Assim, esse relato já tá muito extenso, mas é que aconteceram tantas coisas comigo. E assim, para contextualizar um pouco mais essa casa que eu morei, coisas voavam, eu via coisas voando. Teve um episódio que meu pai manifestou e foi também super traumático para mim, porque eu posso contar melhor em outro podcast, mas enfim, a coisa que tava nele gritava o meu nome o tempo inteiro. Então me traumatizou muito. E aí, eu acho que essa casa ela era um pouco bizarra, né? Um pouco não, bastante, até por ter acontecido inúmeras coisas. Coisas já voaram em mim. A gente via travesseiro voando sem ter ninguém no quarto. Enfim, esse é o meu relato, eu tenho inúmeros outros, pretendo contar. E é isso. Abraços. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado você que ficou comigo até o final. Galera, seguinte, não sei se vocês sabem, mas a gente tá postando... no caso, a gente, né? Como se fosse uma grande equipe. Tem gente que, inclusive, acha que o Relatos do Além é uma empresa, né? Aí o cara fala assim, não gostei desse episódio, nunca mais vou ouvir. Gente, pelo amor de Deus. O Relatos do Além sou eu e meu amigo Luiz fazendo aqui, que é da edição, né? E é o seguinte... É uma coisa muito artesanal, entende? Então, assim, não entenda isso como uma empresa. Não é que nem um McDonald's que você vai, não gostei desse hambúrguer, quero de volta. É uma coisa, assim, muito mais subjetiva. Vai ter episódio que você vai gostar, vai ter episódio que você não vai gostar e faz parte. É assim mesmo. Semana que vem sempre tem outros episódios e tenho certeza que em algum momento vai ter um episódio que você vai falar assim, caraca, isso aqui bateu, né, direto no coração.
Então, gente, se você tem uma história boa pra contar, manda pra mim, tá? E também me ajuda a divulgar o podcast. E o que eu ia falar lá no começo, que doideira, eu tava falando uma parada, fui pra outra. Mas se você tá se você tem Instagram, óbvio que você tem, entra lá no Relatos do Além, segue a gente, porque eu tenho postado várias histórias que eu recebo às vezes aqui de ouvinte, que é com foto, entende? Muitas vezes o cara fala, mandei uma foto. E aqui no podcast não tem como, porque é áudio, né? Mas eu tenho colocado lá no Instagram. Então, segue a gente lá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, tanto se você usa Facebook. Quem usa Facebook hoje em dia, né? Mas vai que você usa Facebook, entra também, curte a gente lá no Facebook e no Instagram pra ficar sabendo dessas histórias bizarríssimas que não dá pra contar aqui no podcast porque tem imagem, beleza? A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.